Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos estamos caminhando na Bíblia. E hoje nós vamos estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um cooperador, era um amigo, um parceiro, um chapa, um chegado de Paulo. Paulo tinha muitos amigos, ele viajava, não viajava sozinho, ele viajava com os amigos dele, né? Porque é muito melhor a gente trocar ideia, né? Porque todos fazem parte do corpo, cada um tem uma função diferente. Nessa cartinha que Paulo escreve ao amigo dele chamado Timóteo, ele destaca uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante na verdade, que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A gente falou rapidinho disso na última aula. Na última aula a gente lembrou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente falou que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E Paulo ainda acrescenta outra coisa que também que Jesus é o único mediador e acrescenta que Jesus deu a sua vida para comprar a liberdade de todo mundo. O preço já foi pago lá na cruz por Jesus. Agora resta a gente ir lá e pegar o que é nosso com Jesus. Mas primeiro a gente tem que entender o que é ser um mediador. Mediador é exatamente isso que você talvez esteja pensando. Alguém que está no meio. Imagina que tem alguém, duas pessoas estão aqui, ó. Uma está aqui e outra está aqui. Eles estão em lados opostos. Eles não se falam. Exatamente o que aconteceu entre Deus e o homem. Lá atrás, lá em Gênesis, desde Gênesis. Deus está aqui e o homem está aqui. Para que houvesse a reconciliação, para que eles estivessem juntos de novo, para que não tivesse mais briga, alguém teve que ser o mediador, alguém teve que estar no meio. Jesus foi essa ponte, fez a ponte de ligação entre Deus e o homem que está aqui. Veio Jesus aqui. Quando o homem lá no jardim teve o afastamento entre Deus e o homem, e aí através do pecado do homem, você pode estar se perguntando o que é pecado. Pecado, eu vou deixar assim bem claro para você, porque também a Bíblia fala o que é pecado. Pecado é tudo que vai contra a lei de Deus. Pecado é toda rebelião, toda revolta contra a lei de Deus, contra Deus, na verdade. Deus odeia o pecado e foi exatamente o pecado que causou a separação entre ele e a gente. O próprio tio Paulo falou no livro de Romanos que não tem uma pessoa que não tenha pecado, não tem um justo sequer. Todos somos pecadores, menos Jesus. Foi o único homem e foi Deus ao mesmo tempo que não pecou. E aí, todo dia a gente continua cometendo pecados, cometendo pecados. Você pode até achar, eu não cometo pecado nenhum, eu sou bonzinho, eu sou todo arrumadinho. Aí eu vou fazer com você uma coisa que eu gosto de fazer às vezes com o pessoal na rua, que é bem assim. Todo pecado é contra a lei de Deus, certo? Certo. São quantos mandamentos que nós temos? 10 mandamentos. Já dei a cola aqui, 10 mandamentos. Aí você pensa num pecado, num dos mandamentos, qualquer um. Sim, o pessoal geralmente pensa assim, matar. Aí eu pergunto para você assim, você já teve vontade de matar alguém? Você vai dizer que não, eu também nunca matei ninguém. Mas Jesus vem e coloca que fala assim, se você pensar lá na sua cabeça, lá no seu coração, tiver vontade de matar alguém, você já matou a pessoa. E eu tenho certeza que você, como eu, já tive vontade de matar alguém. Assim, algum amigo assim que fica perturbando. Quer ver? Chega seu pai ou sua mãe ou um amigo, puf, tira o celular da sua mão, tira o seu videogame da tomada, você tá quase batendo o recorde lá. Você fica com raiva, você tem vontade de matar aquela pessoa. Então, são 10 mandamentos. Um deles você já cometeu. Vamos pensar em outro mandamento. Você já roubou alguma coisa? Eu tenho certeza que você vai dizer, eu sou criança, eu não consigo nem pegar uma arma, eu não sei nem o que é revólver, uma faca, minha mãe não deixa nem eu pegar em faca. Eu também não posso pegar em arma também não, revólver, nada disso. Mas lá na escola, antes da pandemia, na classe lá da igreja, você não pegou um lápis de cor às vezes sem querer, levou para casa,
do amiguinho, você não pegou uma borracha emprestada, quando você viu, chegou em casa, sua mãe perguntou, de quem é essa borracha? E você pegou a borracha. Pois é, Jesus também fala que não é a gente vai roubar um banco, é qualquer coisa que a gente roubar. Então, continuando, são 10 mandamentos. A gente já errou em 2, sobram 8. E só o último pecadinho, assim, só pra gente pensar. A Bíblia também fala que a gente não pode mentir. E você já mentiu? Se você disser que não mentiu, você já está mentindo, né? Porque todo mundo já mentiu. Então são 10 pecados. A gente já errou em 3. Eu nem falei de desobedecer pai e mãe, nem falei de outros pecados. Mas a gente vai caindo em todos eles. Quando a gente vê, a gente errou nos 10. A gente pecou. A gente foi contra a lei de Deus. E aí vai chegar um momento, quando a gente morrer aqui nessa terra, vai ter o momento do julgamento final. Deus vai botar a gente e vai passar como se fosse num telão, assim, numa televisão enorme, de 6.000 polegadas, enorme, assim, toda colorida, toda bonitona, tudo, e Deus vai passar todos os dias que a gente cometeu nosso pecado. Aí a gente tá, ó, Deus vai falar, aí o diabo vai rir, manda ele aqui pro inferno, manda ele aqui pro inferno. Só que aí, eu e você, a gente que confessou Jesus como nosso único suficiente Salvador, nesse dia o que vai acontecer? Nesse momento o que vai acontecer? Jesus aparece, mostra as mãos dele, que vão estar furadas porque ele foi pendurado na cruz, e vai falar, eu paguei o preço por essa pessoa. Eu sei que ele matou, eu sei que ele mentiu, eu sei que ele desobedeceu pai e mãe, eu sei que ele fez um monte de coisa errada, mas eu paguei o preço por ele na cruz. Eu, Jesus, morri por ele na cruz. E aí Deus vai falar, tudo bem, então você não está culpado. Inferno, diabo, você perdeu, esse aqui é meu. A Bíblia diz isso, que todo homem vai ser julgado uma única vez, e que julgado você vai ser considerado culpado ou inocente. Você que vai escolher o seu destino, porque o caminho a gente está tentando ensinar, a gente está tentando falar. A gente já falou várias vezes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, para terminar, eu queria destacar com vocês uma outra coisa que o pessoal às vezes se confunde muito. O pessoal fala assim, se eu conversar, vocês conhecem Maria, que foi mãe de Jesus, né? Maria e José. Aí o pessoal fala assim, pede para Maria, que é a mãe, que Jesus vai atender. Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de um milagre, peça para Maria, que Jesus vai atender. Mas não é bem assim, não. A Bíblia não fala disso, não. A Bíblia não fala que se a gente pedir para a mãe de Jesus, ele vai atender, não. Porque Maria não tem esse poder. E aí eu vou fazer só uns apontamentos rápidos para a gente terminar o vídeo. Maria é mãe de Jesus enquanto ele era homem aqui. Maria foi considerada agraciada, porque apareceu um anjo para ela e falou, Maria, você, pela obra do Espírito Santo, você vai ter um bebê, porque Jesus, Filho de Deus, tinha que ter um bebê para ser um homem como cada um de nós. Mas Maria não tem o título de mãe de Deus. Jesus tem o título de Filho de Deus, Filho do homem, o Todo-Poderoso. A Bíblia toda, todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus, não apontam para Maria. Não é Maria o principal, o importante é Jesus. Maria, obviamente, tem importância, como eu falei, porque o bebê estava dentro da barriga dela. Mas Maria teve uma responsabilidade de cuidar. Ela teve responsabilidade de cuidar de ser a mãe de Jesus quando ele era bebê. De ensinar ele a mamar, a comer. Todas as coisas que vocês fizeram, que a gente faz quando a gente é bebê, quando é criança, Jesus fez isso tudo. E só. Maria não fez mais nada do que isso. Chegou uma hora que Jesus falou, agora está na hora de fazer a vontade de Deus. Pai, estou me afastando de vocês e estou indo cumprir o ID. Aí foi o momento que Jesus começou o ministério público dele, indo para o deserto. Maria tinha pecados, Jesus não tinha pecados. Jesus é perfeito, Maria não é imperfeita. Tanto Maria tinha pecados que Maria, quando nasce o bebê, depois que nasce o bebê, que nasce Jesus, ela tem que ir lá num lugar específico para fazer um ritual, para ser purificada, para limpar o corpo dela. Maria é serva de Deus.
como nós somos servos de Deus e de Jesus. Maria não era mediadora, a ponte entre Deus e a humanidade, não. Maria tem a importância dela, tanto é que o anjo fala, salve a agraciada, salve sua favorecida, você é legal. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas só isso, acabou ali. Não é peça a Maria que Jesus vai fazer, não. Maria não comprou a nossa liberdade, ela teve a honra, ela foi agraciada em dar à luz o Filho de Deus, que foi Jesus. Parou por aí. Quem comprou a nossa liberdade foi Jesus, quando morreu na cruz pelos nossos pecados, os que a gente já cometeu e os que a gente ainda vai cometer. Depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos. Ela não ficou sem namorar com José. Aí ela foi namorar à vontade com José. E que mais? Tanto é que por isso que Jesus foi o primogênito, o primeiro filho. Maria teve outros filhos com José. Um deles até foi Tiago. E por último, a Bíblia não fala que Maria subiu aos céus. Não fala assim, Maria, ela é fantástica porque ela subiu aos céus. Claro que a gente acredita que ela está no céu porque ela acreditou em Jesus. Jesus não, Jesus subiu aos céus. Está narrado como é que ele subiu, como é que foi a subida de Jesus. Tem uma outra igreja, uma outra religião que fala muito nisso, na Assunção de Maria. Mas a Bíblia não fala nisso não, tá? Então eu queria destacar isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai através dele. Não é através de Maria não. Maria é importante porque foi a mãe de Jesus, mas ela não é tudo, tá? Tchau, pessoal.